Bom dia. Eu e a Yolanda, nós preparamos para o projeto da EJA um arquivo digital, no desejo de poder estimular, através desse material, essa transição do aluno da linguagem oral para a linguagem escrita. Então, por quê? Porque esse arquivo digital pode auxiliá-los, e de que forma? Porque geralmente o aluno, quando ele inicia, o adulto, quando ele inicia o seu processo de alfabetização, ele encontra-se de fato com a sua autoestima baixa. Então ele precisa ser estimulado e reconciliado com a sua história para que ele possa iniciar esse processo de ensino-aprendizagem com a maior coragem, com maior otimismo, fazendo memória, seja memória pessoal ou familiar, resgatar essa identidade do aluno, E nesse projeto, esse material ele será um subsídio para ajudar o estudante a passar da linguagem oral para a linguagem escrita por meio de uma aprendizagem significativa, onde ele mesmo vai realizar a produção desse material com fatos e relatos da sua própria história. Então, o objetivo geral é justamente esse que já foi mencionado, de passar da linguagem oral para a linguagem escrita, mas o objetivo específico é fazer memória, é fundamentar a identidade do aluno, é incentivar através da própria história o desenvolvimento do aprendizado, desenvolver uma visão de coletividade, recuperar tradições, devolver significado à sua própria existência, à sua identidade, e incentivar também a utilização de recursos digitais, que hoje são fundamentais, tanto no processo de ensino-aprendizagem, mas também no processo de profissionalização desses alunos. Pois nós pensamos na EJA não como apenas um paliativo, onde o aluno ele volta para a escola para aprender a ler, mas de fato algo que o prepare para o mundo, para a sociedade, algo que o auxilie a se projetar no mundo e a se projetar também no mercado de trabalho. Então, dentre as diversas atividades que nós pensamos primeiro a primeira atividade por meio do gênero narração, Então, esse texto narrativo é da sua história de vida. Então, os alunos eles devem contar, primeiro, oralmente, uma lembrança da sua infância, e a professora irá gravar essas narrações, recolher as gravações e transformá-las em texto. Então, essas histórias serão trazidas para os alunos digitadas e serão relidas com eles, um pequeno trecho à escolha deles. Ou seja, aquela história que já foi relatada, agora ela vai ser lida, um trecho daquela história de cada um, Então, pedir que os alunos eles escrevam a sua história em seus cadernos, E que escolham uma palavra que represente a sua história, Então, pedir que o aluno ele escreva essa palavra no caderno, e a partir das sílabas da palavra, que outras palavras podem ser geradas, Então, o aluno ele vai começar a identificar no texto da sua própria história de vida, e a partir das diversas sílabas que ele já reconhece o som, outras palavras. E assim ele vai começar a ler o texto que antes ele mesmo narrou. A segunda atividade que nós pensamos é do gênero poesia. Então, o aluno ele deve recolher uma poesia que seja significativa para ele. Caso não exista, caso ele não tenha muito contato com esse gênero, a professora pode propor algumas poesias, e ele vai primeiro ouvir a poesia em podcast, acompanhando a letra impressa. Tá? Ele vai ter a letra impressa na mão e vai escutar ao mesmo tempo. E assim ele vai identificar as palavras que ele já é capaz de reconhecer a estrutura. É mais ou menos a dinâmica que a gente usa quando está aprendendo outra língua, uma língua estrangeira. Então, quais outras palavras já são identificadas pelos alunos e podem ser formadas, Então, iniciar uma busca por palavras que rimem. Então, a partir dessas palavras, quais outras frases podem ser formadas, E escrever uma poesia com um verso proposto por cada aluno, onde eles devem passar da oralidade para a escrita. E eu vou falar um pouquinho de como que é essa atividade. Vamos pedir para que os alunos tragam
algumas músicas de sua preferência, que tenham marcado sua história, que represente, né, sua história de vida, e alguns cantores também de sua preferência. Bom, com a ajuda do professor, vamos identificar essa principal característica, né, da música escolhida. Através de uma roda de conversa, vamos escolher, né, os conhecimentos prévios e vamos fazer uma sondagem com eles e vamos discutir alguns desses gêneros e cantores. Faremos uma breve explicação de acordo com as preferências dos alunos. Bom, com a música escolhida, eles devem escutar e acompanhar a letra trazida, né? A fim de familiarizar com o som da palavra e reconhecer ela no texto. E depois vamos fazer um cartaz e escrever alguns versos dessas músicas, para assim desenvolver habilidades de escrita, de leitura e interpretação de texto. E ao decorrer, vamos pedir para que eles escreva alguns versos e que tente formular novas palavras com que eles já sabem e com a letra da música. Eu vou falar outra atividade, que é a produção do livro digital, do gênero relato. Esse recurso oferecerá ao aluno o passo a passo do material em que ele deve acrescentar em sua atividade. O docente deve trazer o recurso para que cada aluno possa ir acrescentando as suas próprias produções, de acordo com suas preferências e sua própria história. Ao abrir esse aplicativo, ele encontrará perguntas, frases e espaços, né, para acrescentar imagem, podcasts e vídeo que vão relatando a sua trajetória de vida em forma de linha de tempo, com acontecimentos marcantes, resgatando a sua memória através de relatos de diversos gêneros. E, por fim, haverá um espaço para acrescentar um texto de forma breve, onde o aluno poderá digitar seu nome ou algo mais que queira acrescentar, que de certa forma o defina como pessoa, né? O material será utilizado ao longo do semestre, onde o aluno poderá enriquecer seu arquivo pessoal com as informações elaboradas nas atividades anteriores, né? E com textos à medida em que for aprimorando sua capacidade de leitura e escrita. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do gênero descrição. Vamos pedir para que os alunos relatem qual foi a primeira compra que eles realizaram, né, com o seu primeiro salário. E vamos produzir um folheto de supermercado com os itens apontados por eles, né, que é muito importante. Folhetos de supermercados que rendem uma boa situação de aprendizagem, como matemática e de outras disciplinas, né, que sabemos que dá para fazer. Vamos simular um supermercado onde cada aluno terá R$100 para gastar, com o que quiser, dentro de itens descritos por eles, né? Esses itens precisam estar bem descritos, desde a cor, desde a função, e devem ser folhetos com fotos, né, do produto. Vamos pedir também que o aluno leia com atenção esse folheto, né, desse produto, e para que ele possa identificar o que eles podem comprar com esse valor que eles têm, né, que no caso é R$100. A ideia é chegar ao máximo de proximidade do valor estabelecido, ou até mesmo o valor exato. Quando passar do valor, deve retirar algum produto, ou se não chegar no valor exato, deve acrescentar algum produto. Essa atividade deve simular a situação real de compras, né, do seu dia a dia. E essa temática dos preços é interessante, pois dá para pedir pesquisas de quantidade, de qualidade, e também ligar para o serviço de atendimento ao consumidor para pedir informações sobre aquele produto. E trabalha melhor também a oralidade e a criticidade, e também o Código de Defesa do Consumidor, que é muito importante o aluno ter essa consciência. Então, como a Yolanda falou, todas as atividades mencionadas serão reunidas em um arquivo digital que vai poder ser enriquecido ao longo do semestre com muitas outras atividades que o professor queira propor para estimular a leitura e a escrita dos alunos.
Em relação à avaliação, serão utilizados 3 tipos de avaliação: diagnóstica, comparativa e somativa. Os 3 embasados em uma abordagem humanista sociocultural, onde a avaliação informal diagnóstica será para compreender o que os alunos já sabem do assunto e o que pode ser trabalhado, né, a partir dos seus conhecimentos prévios. Depois, a avaliação informal comparativa e somativa, onde os dados apresentados pelos alunos serão comparados à realidade social atual, com o objetivo de perceber a influência da sociedade e dos agentes externos em sua própria história. E, por fim, a avaliação diagnóstica para a fixação do conteúdo proposto através da escrita e das competências desenvolvidas ao longo das atividades.